Olá, bem-vindos ao nosso canal MD Expert e hoje vamos começar a série Grandes Nomes da Medicina. Eu sou o professor Asdrubal, sou médico especialista em medicina de família e comunidade e sou professor universitário. E para começar, essa série dos grandes nomes da medicina, bom, nada mais, nada menos do que ele, o pai da medicina, o Hipócrates. Inclusive, eu tenho aqui no meu consultório uma estatueta, trazida da Grécia, pelo meu grande amigo e médico dermatologista Dr. Frederico Sanches. Aproveitar e agradecer aqui essa lembrança que ele deixou aqui em nossa clínica. E vamos falar um pouco sobre Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Sabemos que ele não inventou a medicina. A medicina, como prática de cuidado do ser humano, vem muito antes disso. Mas, na medicina ocidental, temos essa consideração, pelo Hipócrates, por tudo que ele organizou e representa na história da medicina ocidental. Bom, Hipócrates, esse senhorzinho aqui, ele nasceu na ilha de Kos em 460 a.C. E ele pertencia a uma família considerada como Asclépiades. Eles se consideravam descendentes ou ligados diretamente ao deus Asclépio ou Esculápio, o deus da medicina. E se julgavam também descendentes de Apolo. Então, Hipócrates estava ligado a esta tradição do cuidado do ser humano. E, posteriormente, depois dele ter atuado em toda a Ásia Menor, aquela região entre a Grécia, a Turquia, a costa do Mediterrâneo do Líbano, a gente tem ele retornando à ilha de Kos e liderando a chamada Escola de Kos. Hipócrates, ele tenta, vamos dizer assim, dar um ar de ciência, de racionalidade para o que era praticado dos cuidados na época, o que se chamava de medicina. Bom, ele estabelece a teoria dos humores, que é atribuída ao Corpus Hippocraticum, uma obra de Hipócrates, e ela também foi utilizada até os tempos de Galeno, sendo continuada por este. Então, essa teoria dos humores, ela prevaleceu até mais ou menos o século XVII, que, de acordo com essa teoria, a condição de saúde dos seres humanos ela era mantida pelo equilíbrio entre quatro humores, ou fluidos corporais, o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. E tudo era baseado sobre a predominância de uma sobre a outra, ou o equilíbrio ou desequilíbrio delas, e inclusive até mesmo relacionado a questões do temperamento das pessoas, dentro dessa classificação. E, como eu falei, depois, posteriormente, Galeno continuou avançando, vamos dizer assim, no desenvolvimento dessa teoria, que perdurou até o século XVII. Então, Hipócrates, ele, vamos dizer assim, de maneira resumida, ele acreditava também que todo o corpo trazia em si os elementos para a sua própria recuperação. Ele observava aonde a pessoa estava inserida, o meio ambiente que ela estava inserida, determinantes étnicos, e ele começou a fazer o cruzamento de informações para fazer diagnósticos. E ele observava um conjunto de sinais e sintomas e estabelecia um diagnóstico, tá? E também o Hipócrates, segundo ali os historiadores, tinha como base também que o conhecimento do corpo só é possível a partir do conhecimento do homem como um todo. Eu acho essa frase até muito válida para tudo que nós vivemos hoje, porque na medicina moderna a gente tem feito muita segmentação do corpo, dividido em áreas por doenças, sistemas ou partes do corpo, e às vezes esse ser humano fica totalmente fragmentado. E a gente tem que lembrar que nós cuidamos do ser humano, não da doença. Bom, como eu falei, ele observava o homem em seu meio ambiente, E outro ponto importante é que ele entendia que a doença tinha um período de desenvolvimento e quando ela agudizava, ele chamava isso de crises. E
Era preciso, na visão de Hipócrates, que o médico tivesse a habilidade de perceber que momento certo ele teria que estabelecer, vamos dizer assim, a sua atuação, a conduta, para que fosse efetivo. Então, a isso ele deu o nome de Kairos, tá? Que vem do deus grego, né? Do tempo oportuno, tá? Então, o cronos seria tempo, né? Então, se o médico perder o timing, né, correto, às vezes o desfecho daquela situação poderia ser, vamos dizer assim, não desejável, ou ruim, ou fatal, né? Em muitos casos. Então, para Hipócrates, né, o bom médico é aquele que conseguiria identificar, né, o kairos, o momento correto para agir, tá? Então tem aquela velha máxima, né, que o médico não tem tempo a perder. Bom, entre os textos, né, deixados por Hipócrates e seu conhecimento, temos os aforismos e o corpus hipocrático. Bom, aí se discute, né, também, né, que se foi exatamente Hipócrates que escreveu tudo ou se aquilo é baseado numa escola, né, vamos dizer assim, de pensamento Hipócrates, né, muita coisa desenvolvida, vamos dizer assim, por seus discípulos, tá? Até mesmo, né, muito se fala do juramento de Hipócrates, né, que, né, não, não, não é certo dizer que foi exatamente ele que escreveu daquela maneira, pois a gente tem observado ao longo da história diversas modificações neste texto do juramento. Mas, de qualquer maneira, né, os princípios desse juramento foram baseados em todo esse conhecimento ao longo dos tempos atribuídos a Hipócrates. Bom, eu gostaria aqui, né, até de falar alguma parte, né, desse juramento, pois é muito bonito e muita gente cita ele sem conhecê-lo, principalmente às vezes cobrando, né, dos médicos, olha o seu juramento, mas a pessoa nunca leu ou ouviu aquele juramento. Então eu vou falar aqui algumas partes que eu acho bem interessante de uma versão utilizada pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo e que em algumas formaturas de médicos no Brasil são utilizadas. Nesta versão começa assim: eu juro por Apolo, médico, por Esculápio, Higéia e Panaceia, e tomo por testemunha todos os deuses e todas as deusas, cumprir segundo o meu poder e minha razão a promessa que se segue. Estimar, tanto quanto aos meus pais, aquele que me ensinou esta arte, fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens. Bom, aí eu vou botar um ponto, pois eu sou professor, então meus futuros alunos aí, futuros médicos, né, vejam bem essa parte, tá? Não esqueçam de partilhar os seus bens com seus professores de medicina, tá? Bom, vamos dar continuidade. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei com prazer, nem remédio mortal, nem mesmo um conselho que induza à perda. Do mesmo modo, não darei a mulher nenhuma uma substância abortiva. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto, ouvido e que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. E se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens, se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Bom, pessoal, então é um texto, né, mais longo, mas é muito bonito. Seus princípios éticos são válidos até hoje, né? Ele foi, como eu falei, reescrito ao longo do tempo, né, adaptado, mas vamos dizer, o cerne, né, a ideia é muito bonita, né? Bom, ali quando ele fala arte, a gente está falando sempre da medicina, tá? A medicina é uma arte, né? Existem vários aspectos que eu considero a medicina como a arte, né, vamos dizer, a mais humana de todas as artes. Bom, pessoal,
Após, né, falar um pouquinho do juramento, eu também já coloquei aqui no nosso canal esta obra, né, que é um quadro do tempo da pintura romântica francesa, que mostra Hipócrates aqui recusando presentes, ouro, prata, dos persas, que eles queriam que Hipócrates fosse até o acampamento, né, dos seus soldados, que eram inimigos dos gregos, para cuidar desses soldados, né, que estavam sofrendo ali por uma epidemia. Hipócrates, ele recusou a receber esses presentes e foi, né, por conta lá no acampamento, né, cuidar desses soldados sem querer nenhum pagamento, né, principalmente sendo um pagamento ouro e prata de seus inimigos. Bom, é muito bonito também, né, a história, mas é uma lenda, né? Mas o que importa aqui também, eu acho que é o cerne da lenda, né? Que é você fazer o bem sem pensar a quem, né? E o médico, ele tem muito dessa questão, né? Ele não deve julgar, né, quem ele cuida, né? Então ele precisa fazer a sua atuação, fazer o que é necessário e deixar as questões de julgamento para quem faz essa parte, né? Que não é a função do médico julgar, tá? Então, pessoal, contando um pouco da história de Hipócrates, né? Espero que vocês acompanhem a nossa série, né? Que vamos trabalhar outros grandes nomes da medicina e falo aqui, né? Para vocês continuarem seguindo o nosso canal, curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Valeu, pessoal. Até breve.